Olá, muito boa noite para você. Começa mais uma edição do Sala Debate. E lá se vão quase 20 anos em que se falou pela primeira vez em casamento entre pessoas do mesmo sexo no Congresso Nacional. O ano era de 1995 e o então projeto da então deputada federal Marta Suplicy, hoje ministra da Cultura, tocou nesse assunto. De lá para cá, essa e outras 7 propostas ainda enfrentam barreiras de senadores e deputados para serem conquistadas. Enquanto isso, o Poder Judiciário tomou para si a missão de ampliar direitos da população LGBT. Olha só, em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que casais do mesmo sexo também têm direito à união estável. Depois disso, tribunais de justiça em mais de 10 estados brasileiros passaram a regulamentar a união civil. Aí a gente tem, recentemente, a decisão do Conselho Nacional de Justiça, que deu mais um novo passo nesse sentido. É o que você vai conferir agora na reportagem. A pequena Daísa Vitória tem 2 mães, Dália e Eva. A adoção de Daísa ajudou a completar o álbum dessa nova família brasileira. Mas elas querem mais. Embora a gente esteja com uma união há 18 anos, e eu quero poder ter o prazer de falar assim, Estado Civil casada. Mas quando eu vou preencher um documento, eu tenho que botar lá solteira. Não adianta eu estar com ela e ser pela metade. Ou é inteiro ou não é. Elas já perderam as contas de quantas vezes bateram na porta da Justiça do Rio para oficializar a união. Na última vez, Dália e Eva sentiram-se discriminadas na sentença do juiz. É uma sentença preconceituosa, homofóbica. Ele coloca na sentença mais de 8 vezes, mais de 8, a definição de homem e mulher, como se eu não soubesse. Mas uma decisão do Conselho Nacional de Justiça pode finalmente completar a felicidade do casal. Agora, os cartórios de todo o Brasil são obrigados a registrar o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo sem a necessidade de autorização da Justiça. Na prática, a medida do CNJ reconhece que o modelo clássico de família mudou. Homem e mulher unidos pelo casamento já não são mais o único alicerce familiar possível. A mudança dos costumes, sobretudo em questões tão importantes, tão fundamentais como sexualidade, sempre demora mais. Sempre há uma defasagem entre o que se faz nos tribunais e o que faz na vida. Para esta conversa, eu recebo aqui no estúdio Maria Berenice Dias, ela que é ex-desembargadora do Rio Grande do Sul. Conosco também Cirlei Martins da Costa, ela que é juíza da primeira vara de família de Goiânia. Você de casa é sempre nosso convidado, nossa convidada. Participe com a sua opinião sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo pelo Twitter e pelo Facebook. Os contatos estão aí na sua tela. Não deixe de enviar perguntas para as nossas convidadas. Muito boa noite a todos. Obrigado pela presença. Vamos tentar deferir, logo nesse início, a diferença entre união estável e casamento civil. Maria Berenice, como é que se esclarece essas duas situações para o público brasileiro? Quem pode falar em casamento civil ou casamento? Casamento, se não é civil, não é casamento. Casamento religioso não é casamento. Então, assim, ó, diferença mesmo, o que tem é a formalização. É o ato de ser feito por um serventuário da justiça, de um registro público, e as pessoas têm essa segurança de ter um papel, abre muda de estado civil e são casados. Se 2 dias depois do casamento, a pessoa morre, o outro vira viúvo e tem todos os direitos. A união estável, não. A união estável, ela se constitui com a convivência que a lei quer que seja pública, contínua, duradoura, com a finalidade de constituir família. Então, mesmo que as pessoas formalizem essa união, façam uma escritura de união estável, só isso não é suficiente para a justiça reconhecer que é a união. Ela pode ser questionada, principalmente se não demorou muito tempo. Há uma tendência de achar que tem que demorar algum tempo para se constituir como união estável. E as diferenças que estão na lei é lá no âmbito do direito sucessório, ou seja, quando um morre, é que a lei ainda estabelece diferenças, privilegia ainda, sabe, o cônjuge do que o companheiro. Então, o viúvo tem mais direitos, né, porque é herdeiro necessário, o companheiro não é, sabe, tem direito a uma fatia maior, né, concorrendo com os outros, mas essas diferenças a própria justiça está achando que é inconstitucional, que não pode ser, que tem que ter um tratamento igual. Cirlei, boa noite para você. O que representa uma decisão como essa do CNJ?
A decisão do CNJ, ela tem um cunho administrativo, ela foi direcionada aos cartorários, mas na prática ela vai proporcionar que muitos casamentos entre pessoas do mesmo sexo começam a ocorrer, porque antes as pessoas procuravam os cartórios e elas ficavam dependendo da vontade do cartorário. Agora o cartorário é obrigado a formalizar o pedido e só se houver um questionamento, que é chamada impugnação, é que esse pedido vai para o juiz. Aí vai acabar parando novamente nas mãos do judiciário para dizer se é possível ou não. A gente viu ali na reportagem que a mudança de costume é sempre vagarosa, difícil em qualquer sociedade. Maria Berenice, em 2001, o Tribunal Gaúcho foi o primeiro do país a reconhecer a união estável entre dois homens num processo de divisão de bens. Como é que foi tomar uma decisão como essa naquela época? Foi complicado porque foi assim, a primeira no Brasil, havia uma grande resistência, porque a maneira de se encobrir com o preconceito, essas uniões de pessoas do mesmo sexo, é não reconhecer elas como uma família, como uma entidade familiar, com todos os direitos no âmbito do direito das famílias, no âmbito do direito das sucessões. Então é enxergar como uma sociedade de fato, como se as pessoas estivessem juntas para fazer quase que um negócio e no final dessa união, ou pela morte ou pela separação, dividir patrimônios. Só isso. Então, quase os lucros dessa sociedade. Só que assim, sócios ou ex-sócios não são parentes, então não tem outros direitos, não pode ser dependente, não tem direito à herança, sabe? Não pode ter direito a alimentos, não tem como ter filhos juntos ou adotar filhos juntos. E isso era o que a justiça no máximo fazia, enxergava como uma sociedade de fato. Então a mudança significativa foi nesse sentido. Trouxe para dentro do direito de família como uma entidade familiar, reconhecendo o direito, foi a única maneira de se definir direito à herança. Porque eles estavam juntos há 42 anos, não tinha, o que faleceu não tinha parente, não tinha nenhum descendente, nenhum herdeiro, ou ficava companheiro ou ia para o Estado como uma herança sem dono. Aí era uma injustiça assim, muito flagrante. Esse foi o primeiro passo que foi dado no Brasil e de lá para cá os direitos só começaram a avançar no âmbito do Poder Judiciário. No âmbito do Poder Judiciário, o avanço também é gradativo, Cirlei. Quer dizer, em julho do ano passado, a senhora teve que negar um pedido de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Por que teve que tomar essa decisão? Na verdade, não é que teve que tomar. Eu entendi naquela ocasião que a decisão do Supremo não tratava de casamento, tratava apenas da união estável. E entendi também que era muito imediatista começar a conceder pelo judiciário o direito ao casamento. Na verdade, o juiz, quando pratica isso que é chamado de ativismo judicial, ele não faz porque quer usurpar o papel do legislador. Eu pretendia, naquela época, muito mais chamar a atenção para a necessidade de lei. Isso não aconteceu. A partir daí, as próprias corregedorias de justiça começaram a regulamentar, de forma que hoje eu acho que está muito mais fácil de definir do que naquele momento. Olha, inclusive, assim, 20 dias depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, eu entrei com uma ação em Brasília de conversão de uma união estável em casamento e foi concedida essa possibilidade de conversão da união estável em casamento. Porque assim, o que o Supremo disse? O Supremo disse que era uma união estável. Por quê? Porque foi isso que foi perguntado para o Supremo. O objeto da ação, do pedido que foi levado para lá, diz assim, é uma união estável ou não é uma união estável? Porque a Constituição fala em homem e uma mulher. O Supremo disse não, é uma união estável. Interpretou a Constituição dizendo que não pode ter essa diferença com os mesmos direitos e os mesmos deveres. E a própria Constituição Federal diz que a união estável deve ser facilitada a sua conversão em casamento. Daí imediatamente começou a surgir essa série de pedidos de transformação e de conversão da união estável em casamento. Até que em outubro do mesmo ano de 2011, o Superior Tribunal de Justiça, que é outro tribunal superior, disse que não precisava ser casamento por conversão, podia ser casamento direto. Então, a partir daí é que várias corregedorias dos estados começaram a regulamentar administrativamente essa possibilidade do casamento direto e da conversão da união estável em casamento. A gente vai botar aí na tela daqui a pouco uma lista de países onde o casamento entre pessoas do mesmo sexo já foi conquistado há bem pouco tempo, né? Mas essa é uma por decisão lei, todos contemporânea, eles, né? diga-se de passagem, uma decisão por lei. Daqui a pouco o PR bota aí na tela. A gente tem uma lista de 14 países, tá aí, países que já aprovaram o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Holanda em 2001, Bélgica em 2003, Espanha em 2005. A gente vê que são decisões recentes na história do tempo, né? Canadá em 2005, África do Sul em 2006, Noruega também em 2009, Suécia em 2009, Portugal em 2010, assim como a Islândia e a Argentina.
e recentemente, bem recentemente, no ano passado, Dinamarca, Uruguai esse ano, Nova Zelândia e agora a França, sobretudo com protestos na comunidade europeia em cidades como Paris, por exemplo. Onde é que o Brasil se encaixa nesse sentido, tomando por base que outras nações tiveram uma reflexão como essa há pouco mais de 12, 13, 14